Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos dar continuidade aqui na terceira parte do nosso módulo 1 do nosso curso de ITIL 4 Foundation e vamos começar falando sobre as organizações, os provedores de serviço, consumidores de serviço e as outras partes interessadas, ou também como algumas nomenclaturas chamam, stakeholders. E o que é então uma organização? A organização ela pode ser definida como uma pessoa ou como um grupo de pessoas que possui suas próprias funções com responsabilidades, autoridades e relacionamentos para atingir seus objetivos. Elas podem variar de tamanho, de complexidade nas suas relações com outras entidades, e cada organização depende das demais para suas operações e desenvolvimento e podem desempenhar papéis diferentes no conteúdo, no contexto do gerenciamento de serviços. Então, um exemplo dessas organizações podem ser ONGs, que são organizações não governamentais, sem fins lucrativos. Pode ser pequenas empresas como um pet shop, uma barbearia, um salão de belezas, um salão de festas, ou profissionais freelancers, né? Profissionais que fazem trabalhos que a gente chama de freela, né? Ou agora também nós temos o MEI, né, que são os microempreendedores individuais, também pode se encaixar aqui como profissionais freelancers. Um outro papel importante são os consumidores de serviços, ou em inglês o Service Consumer, que é um papel genérico usado para simplificar a definição e a descrição da estrutura de relações de serviço que envolvem papéis mais específicos. Então, por exemplo, qual é o primeiro tipo de consumidor de serviço? É o próprio cliente, né? Nós, como clientes, que também em inglês a sigla clients, que é a pessoa que define os requisitos de um serviço e assume a responsabilidade pelos resultados provenientes do consumo do serviço. Então, você vai consumir um serviço de um cabeleireiro, um serviço de um salão de um buffet, um salão de festas, um pet shop, que você leva o seu animal para um banho e tosa. Então, esse papel de cliente, você assume ali algumas premissas, algumas necessidades. Quando você contrata esse serviço, quando você já conhece, você já virou cliente e tudo. Senão você está conhecendo ali e adquirindo aquele serviço, você assume a responsabilidade pelo resultado. Ou seja, recebeu o serviço, pagou por ele, ele é seu, o serviço está prestado. Um outro é um usuário, ou a sigla em inglês user, que é a pessoa que usa o serviço. Então, uma coisa é o cliente, a outra é o usuário. Então, eu paguei por um serviço no pet shop, mas o usuário do serviço é o meu animal, é o meu cachorro, o meu gato, que vai usar aquele serviço. E o patrocinador, que é o sponsor, é a pessoa que autoriza o orçamento para o consumo do serviço. Então, vou dar um exemplo aqui, pessoal, né? A minha esposa manda os meus cachorros para um pet shop, para um banho e tosa. Então, ela é a cliente do pet shop. Ela vai lá levar o cachorro, né, nossos cachorros, ela assume o serviço, ela assume que vai ser um bom serviço e leva os nossos cachorros. Os meus cães são os usuários que vão utilizar o benefício daquele serviço e eu sou o patrocinador. Eu pago por aquele serviço que vai ser prestado. Então, esses são basicamente os 3 perfis de consumidores de serviço. Então, outros exemplos aqui de consumidores de serviço, no caso aqui, imagina que um time de RH contrata cursos de TI para os seus funcionários, como esse, por exemplo, um curso de ITIL 4 para os profissionais que prestam serviços de TI. Então, o cliente, né, o cliente é o time de RH, o funcionário que assiste a aula e faz as provas, ele tem o papel de usuário nesse desenho aqui que a gente está definindo, e um gerente da área financeira aprova o custo envolvido, ele tem o papel do patrocinador, então ele pode bancar financeiramente aquele curso. Outro exemplo, né, um pouco mais persona, né, pessoal, imagina um profissional que escolhe uma faculdade, por exemplo, né, que decide lá que faculdade ele quer fazer, que universidade ele vai cursar, e aí ele é o cliente, então ele está decidindo se ele vai para uma universidade A, para a universidade B, vai para o curso X ou Y, então ele está ali como um cliente. Quando essa mesma pessoa,
acompanha as aulas, vai na aula e faz as provas, ele é naquele papel de usuário. E se ele mesmo paga pela mensalidade, ele é um patrocinador daquele serviço. Então você vê que a mesma persona pode usar os 3 papéis diferentes. Ou, no nosso primeiro exemplo aqui, são entidades, né? O time de RH, o time de funcionários e o gerente financeiro da empresa. Beleza? Então, ficou claro? Se não se esquece, manda dúvida, pergunta, e eu vou responder para você durante aqui nossas aulas do nosso curso de IELTS 4. Vamos em frente. Outras partes interessadas no gerenciamento de serviço devido à nossa perspectiva de cocriação de valor. Então, ela existe uma necessidade crítica de identificar todos os atores envolvidos. E isso pode incluir fornecedores, consumidores, financiadores, reguladores e até influenciadores. Então, vamos identificar algumas das principais partes interessadas aqui no nosso gerenciamento de serviços. Então, a primeira parte interessada aqui é a organização, que é uma pessoa ou grupo de pessoas dentro das suas próprias funções e responsabilidades, autoridades e relacionamentos para atingir os seus objetivos, como, por exemplo, de uma parte interessada, uma empresa, uma instituição ou um indivíduo. Uma segunda parte interessada é um provedor de serviços, que é uma organização que assume o papel de criar e fornecer serviços para os consumidores. E o exemplo disso é uma companhia aérea, que fornece serviços de transporte aéreo. Um terceiro exemplo de parte interessada são os consumidores de serviço, que é uma organização, uma entidade que assume o papel de receber os serviços. E, por exemplo, uma empresa que compra e usa serviços de internet, de um Internet Service Provider, né, um ISP. Por exemplo, no nosso caso aqui em São Paulo, a mais conhecida é a NET, né, a NET Serviços. Então é um grande provedor de serviços. A NET é um grande provedor de serviços e uma empresa de TI, uma empresa qualquer, na verdade, pode comprar aquele serviço da NET, certo? Então vamos continuar. Então, o termo consumidor de serviço pode ser visto como genérico por natureza e, portanto, pode ser decomposto ainda mais para cliente, usuário ou patrocinador. O caso do cliente é uma pessoa que define os requisitos de um serviço e assume a responsabilidade pelos resultados do consumo desse serviço, como, por exemplo, o gerente de TI. O usuário, que é uma pessoa que usa os serviços, como, por exemplo, os funcionários da empresa. E o patrocinador, que é uma pessoa que autoriza o orçamento para o consumo de serviços, por exemplo, o gerente financeiro. Então, são vários exemplos aqui que eu estou trazendo para que fique claro para você quais são os modelos, os exemplos de partes interessadas dentro do nosso, de acordo com a IELTS 4, de acordo com as nomenclaturas definidas pela IELTS 4 Foundation. Outras partes interessadas que é importante identificar, entender e gerenciar todas essas partes interessadas e suas relações, como, por exemplo, funcionários, parceiros e fornecedores da empresa, provedor, investidores, acionistas, governo, órgãos reguladores e grupos sociais. Então, alguns outros exemplos de outras partes interessadas que também faz parte desse processo do gerenciamento de serviços, por exemplo, o consumidor de serviços, que o exemplo de valor dele ele identifica benefícios obtidos, custos e riscos otimizados. No caso do provedor de serviços, o valor identificado é o financiamento, o desenvolvimento do negócio ou a melhoria da imagem da empresa. Outra parte interessada que são os empregados do provedor de serviço, que tem como valor os incentivos financeiros e não financeiros, o desenvolvimento profissional e de carreira e o senso de propósito ao executar o trabalho para aquela empresa. Outra parte interessada, que é a sociedade e a comunidade como um todo, que visa a empregabilidade, impostos, contribuição da organização para o desenvolvimento da comunidade. Outra parte interessada são as organizações filantrópicas, que visam contribuições financeiras e não financeiras de outras organizações, e, por fim, os acionistas, que visam benefícios financeiros, como dividendos, sentido de garantia e a estabilidade da empresa.
E como que a gente cria valor através de serviços? Primeiro vamos entender o que é valor. E valor é um serviço que varia de pessoa para pessoa, uma vez que depende do grau de necessidade, de satisfação e utilidade de cada um. Para exemplificar, imagine uma mulher que está comprando pela satisfação de usar uma nova bolsa e se sentir bem na ocasião. Da mesma forma, ela pode achar um absurdo o preço de que um homem paga para o ingresso de futebol, por exemplo, para assistir lá o seu time do coração. Talvez para ela, pagar para assistir um monte de homens correndo atrás de uma bola seja caro, mas para o homem não é. Então, o valor, a percepção de valor, está diretamente ligado ao produto ou ao serviço que você está consumindo. Para um homem, vou dar o meu caso, eu nem tenho muito cabelo. Então, ir numa barbearia para mim é cortar o cabelo e eu pago ali o menor valor possível para poder cortar o cabelo. Para uma mulher, um salão de belezas onde faz a unha do pé, a unha da mão, faz o cabelo, corta, faz luzes, faz aquele processo para esticar o cabelo. Enfim, tem nomes que eu não vou lembrar agora, mas tem outra percepção de valor. E para ela pagar um valor a mais por todo esse pool de serviços dentro de um salão de belezas vale a pena. Para ela, para a autoestima, talvez para a profissão dela, valha gastar muito mais do que um simples corte de cabelo para um homem. Tem homens que já gastam um pouco mais, porque vão lá, fazem a barba tem que estar certinha, porque também é o visual dele na vida profissional que importa, ou na vida pessoal. Então, cada percepção de valor, mesmo no mesmo ambiente, são diferentes. Eu dei esse exemplo da bolsa, dei o exemplo do futebol, que é bem comum na sociedade brasileira, mas tem vários exemplos de percepção de valor que a gente pode citar aqui como exemplo. Outros custos em serviços são os custos na prestação dos serviços, que envolvem todos os gastos que a empresa tem para executar algo para um cliente. Isso inclui o custo fixo e o variável. Como, por exemplo, temos os custos com matéria-prima, com manutenção de equipamentos, com despesas de água e luz, entre outros custos que estão diretamente ligados ao desenvolvimento da empresa. Então, só para a gente deixar claro, o que são custos fixos? Um custo fixo ele é definido como aquele que não tem variação, ou seja, ele permanece estático, não importando o aumento ou diminuição do volume da prestação de serviços. Claro que pode haver alterações, mas a sua constância se mantém por um bom período. E exemplo de gastos como segurança, salários, tributos, o aluguel, que atendendo um ou vários clientes, o aluguel é o mesmo, os salários dos funcionários, salário fixo, quando não tem bonificação. Então, esses valores são fixos, aconteça o que acontecer. E o custo variável ele sofre alterações conforme ocorre o aumento ou diminuição da produção de serviços prestados em razão direta da prestação desse serviço. Aqui podemos usar como exemplo o custo da mão de obra, horas extras, matérias-primas, entre outros. Então, indo ainda no exemplo do nosso salão de beleza, quanto mais clientes atendem, mais o consumo de shampoo, por exemplo, mais o consumo de água, mais o consumo de esmalte, mais o consumo de energia elétrica para ligar os equipamentos. Então, custo do ponto de vista do provedor de serviços é o conhecimento e compreensão de um custo total relacionado ao serviço, para garantir que seja entregue dentro das restrições do orçamento e das expectativas financeiras da empresa. E o que são riscos em serviços? Eu quero falar que riscos eles existem como incertezas, são ameaças de oportunidades, podem ser oportunidades que são benefícios, e a probabilidade, que são as possibilidades. E, por fim, o impacto, o abalo que ele causa no ambiente. Então, aqui, só para a gente exemplificar aqui embaixo, aqui do lado, a gente tem aqui o evento, que é o que pode ocorrer, o que é composto por causa, raiz e efeito. Então, vamos pensar no risco, e eu gosto muito de dar o exemplo do risco quando a gente faz seguro de um carro. Então, qual é a causa raiz do que pode acontecer, do que pode ocorrer? É o carro ter uma colisão, incêndio ou roubo, basicamente, certo? E qual é o efeito? Se colidir, vai quebrar. Se pegar fogo, vai ter a perda total do bem, ou parcial, mas geralmente é total, ou um roubo que também perde o bem como um todo, se não recuperar.
Qual é a probabilidade dele acontecer? É a chance de ocorrência. Então, se eu tenho um carro, mas eu só uso o fim de semana para passear, ele tem uma probabilidade de assalto de, vamos fazer um exemplo aqui, 7 dias da semana, se eu uso só 2, sábado e domingo, eu tenho ali 2/7 de probabilidade de acontecer. Agora, se eu vou todo dia para o trabalho, e aí começa as intercorrências. Se eu vou todo dia para o trabalho com carro, o índice de roubo, né, a chance de ocorrência aumenta. Mas, se eu boto ele numa garagem, ele fica o dia inteiro, ou num estacionamento, ele fica o dia inteiro parado, guardado. Então aquilo também diminui um pouco a probabilidade. Se eu deixo na rua, a probabilidade aumenta. Então você já entendeu a probabilidade. E o impacto é o que vai causar, né, a extensão da perda ou do ganho resultante da ocorrência do evento do risco. Ou seja, o impacto é, né, no caso de negativo ou positivo. No caso de negativo, é se roubar eu fico sendo bem, se eu estiver pagando ele eu tenho que pagar, enfim, e não tiver seguros, eu tenho ali um grande problema. Então a exposição do risco é igual à probabilidade versus o impacto, certo? Então quanto maior a probabilidade, maior o impacto, maior é a chance do risco ocorrer. E em serviços, riscos em serviços é o consumidor que avalia, né, da redução do risco e ser suficiente para o consumo do serviço e para a aceitação da proposta de valor. E deve ser do provedor de serviços se atentar a um nível de risco específico, em nome do consumidor, né, se preocupando com o consumidor. Então o consumidor tem a contribuição para a redução do risco de que forma? Primeiro, a participação ativa na definição dos requisitos do serviço, no esclarecimento dos resultados desejados, na clara comunicação dos fatores críticos de sucesso e restrições aplicáveis ao serviço e a garantia de que o provedor tem acesso aos recursos necessários para as realizações do serviço como provisão do consumo. E o que são esses relacionamentos de serviço? O relacionamento de serviço ele é definido como uma cooperação entre um provedor de serviços e um consumidor dos serviços. Os relacionamentos de serviços são estabelecidos entre duas ou mais organizações para co-criar o valor. E a qualquer momento, uma organização pode desempenhar o papel de provedor ou de consumidor de forma intercambiável, dependendo da situação. E os relacionamentos de serviço incluem o fornecimento desse serviço, do consumo do serviço e o gerenciamento do relacionamento de serviços. O gerenciamento do relacionamento com serviço é definido como atividades conjuntas realizadas por um provedor de serviços em um consumidor de serviços para garantir a cocriação contínua de valor, com base nas ofertas de serviço disponíveis e acordadas entre as duas partes. E o modelo de relacionamento de serviços é usado para mostrar a interação em constante mudança entre os provedores de serviço e os consumidores. Uma organização pode adquirir serviços e usá-los para fornecer serviços a outro consumidor, passando de um consumidor para um provedor. Por exemplo, um call center pode adquirir um serviço de internet de um fornecedor, né, de um provedor de serviços de internet, um ICP, um Internet Service Provider, e usá-los para fornecer serviços de gerenciamento de relacionamento com seus clientes. Outros modelos de serviço são modelos de recompensa, que têm por objetivo recompensar o relacionamento do cliente e a repetição de compra com prêmios ou bônus ou incentivos, e esse modelo é muito usado por companhias aéreas e hotéis que oferecem viagens, salas VIPs, translados gratuitos, entre outros mimos, né, para agradar os clientes mais frequentes. Um outro modelo de relacionamento é o modelo educacional, onde o objetivo é educar o cliente para o uso de um produto ou serviço através de um programa de comunicação interativo, com um conjunto de materiais informativos que é colocado à disposição do cliente, podendo ser enviados periodicamente ou mediante uma solicitação. Aqui, um grande exemplo é clube de leitura, onde você paga uma mensalidade e recebe livros todo mês. E esse modelo é muito utilizado por sites de recolocação profissional também, onde o uso tem à sua disposição materiais diversos sobre como confeccionar currículos,
como se comportar em entrevistas e dinâmicas, como orientar seus esforços na busca de um novo emprego, testes diversos, chat, pesquisas salariais, boletins e jornais, entre outras muitas funções úteis dentro do modelo educacional. Um terceiro modelo, que é o modelo contratual de serviços, funciona como um clube de clientes, onde o cliente paga uma taxa para se tornar membro e usufrui de uma série de benefícios exclusivos para os sócios. Grandes portais são exemplos desse modelo, onde existem áreas de acesso restritos aos assinantes. Associações de profissionais também usam esse tipo de modelo. Um outro modelo de relacionamentos é o modelo de afinidade, que também funciona como um clube, com a diferença de que grupos de pessoas com interesses em comum podem utilizar desse benefício. O próprio interesse ou afinidade traz um alto nível de resposta, porque cria-se uma comunidade especializada em determinado assunto. Um outro modelo ainda é o modelo de serviços de valor agregado, onde o cliente é recompensado por seu relacionamento através de algum serviço agregado à compra do serviço, do produto ou do uso desse serviço. E um último exemplo aqui do nosso modelo de relacionamentos é o modelo de aliança, onde é utilizado por empresas não concorrentes que fazem uma parceria ou uma aliança para prestar um serviço diferenciado aos clientes, que são clientes em comum. Bom, chegamos ao fim do nosso módulo 1 e, como resumo, o que nós vimos aqui no nosso módulo 1? Nós vimos os principais conceitos em gerenciamento de serviços, em particular a natureza da criação conjunta de valor, a cocriação, organizações, produtos e serviços. As relações entre prestadores de serviços e consumidores, as partes interessadas, envolvidas, os principais componentes de valor do consumidor, como benefícios, custos e riscos, e de como é importante entender as necessidades do cliente ao projetar e entregar serviços. Então, muito obrigado por me acompanhar até aqui no final do módulo 1 e nos vemos no início do módulo 2. Muito obrigado e até lá!